Olá, sou a professora Adalice Ferreira, especialista em matemática, dando início à nossa aula número 3. Nessa aula nós vamos falar de números racionais, vamos trabalhar um pouco com raízes de números racionais, então vamos lembrar o que é um número racional. O conjunto dos números racionais, ele é representado por essa letra Q, é formado por números que podem ser expressos na forma de fração, na forma de números decimais, e que A e B são números inteiros, diferente de zero. Quando falar A e B são números inteiros diferentes de zero, está dizendo a você que pode ser qualquer número, menos zero. Pode ser número positivo, pode ser número negativo. O conjunto dos números racionais, ele engloba o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, nós temos os números positivos, temos o número zero e temos os números negativos. No conjunto dos números racionais é acrescentado os números decimais. Temos os decimais exatos e temos os decimais periódicos. Os exatos é quando termina após a vírgula, com a casa, após, ou duas, ou três, mas a sua divisão ela fica exata. Quando é periódico, são aqueles números que nunca terminam. Pode ser em unidade, em 0,7, como pode ser em centena, unidade de milhar e assim sucessivamente. Mas esses números nunca têm fim. Quando se trata de raiz quadrada de números racionais, aí aqui nós temos as raízes demonstradas envolvem somente números inteiros positivos, mas também podemos calculá-las com números racionais positivos. Aqui eu coloquei para a gente lembrar que aqui é o índice, aqui é o radical, aqui é o radicando e aqui é a raiz. Aí você se detém com essa questão aqui, uma fração dentro do seu radical. O que você vai fazer primeiro? Você vai selecionar o numerador e o denominador. Então, você vai ter a raiz do seu numerador e a raiz do seu denominador. Raiz de 25, 5. Raiz de 64, 8. Nesse caso aqui abaixo, você tem um número decimal dentro do seu radical. Primeira coisa que você vai fazer é fazer a transformação desse número decimal. Então, você tem dois números após a vírgula, então no seu denominador vai ser o número 100. Se você tivesse somente um número após a vírgula, seu denominador aqui seria 10. Se você tivesse três números após a vírgula, o seu denominador aqui seria 1000. Mas no nosso caso, nós temos 1,44. Então, nós temos dois números após a vírgula. O nosso número aqui vai ser 100. Então, ficamos com a fração 144 sobre 100. Vamos ter que tirar a raiz do numerador e tirar a raiz do denominador. Então, raiz de 144 é 12, raiz de 100 é 10. E aqui nós vamos simplificar essa fração. Simplificação de fração, você tem que selecionar um número que tanto divida o seu numerador quanto o seu denominador. Então, 12 dividido por 2, 6. E 10 dividido por 2, 5. Nesse caso aqui, já é outra forma de você fazer essa questão. Quando você tem raiz com fatoração, tá? Então, você tem raiz de um número grande, que ele é 625 dentro do seu radical. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a fatoração. Fatoração, para relembrar, é o nosso famoso MMC. Então, você começa aqui, 625, 5, 125 dá 5, 25 dá 5, 5 por 5 dá 1. Ao que você tem? Você tem 4 vezes aqui o número 5. Só que o índice dessa nossa raiz quadrada é 2. Então, eu vou selecionar de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado. E aqui 5 ao quadrado. Por que eu coloquei o expoente 2 aqui? Porque o 5 aqui se repetiu duas vezes. Então, eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá? Eu geralmente colocaria esse valor aqui dentro do radical. Por quê? Quando você tem um índice igual aos seus expoentes, existe uma propriedade que diz que quando o índice é igual aos expoentes, você pode eliminar. Eliminando esses expoentes aqui, 5 vezes 5 vai dar 25. Aí, aqui outro exemplo.
Raiz quadrada de 256. Fazemos o MC do número, tá? E vamos selecionar novamente de 2 em 2. Por quê? Porque o seu índice aqui, ele é 2. Se fosse 3, você ia selecionar de 3 em 3. Mas nesse caso aqui é 2. Aí você tem 1, 2, 3, 4 vezes o 2 ao quadrado, tá bom? Então, você tem 1, 2, 3, 4. Você pegaria tudo isso aqui, colocaria aqui dentro do seu radical, eliminaria os seus expoentes, e aí você teria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Você teria o seu resultado. Nesse caso do exemplo, o que foi que ele fez? Ele somou todos os expoentes, é outra forma de fazer. Somou todos os seus expoentes, aí você tem aqui 2 elevado a 8, né? 2 elevado a 8. Aí, o que foi que ele fez aqui? Ele pegou o 8, dividiu por 2, ele simplificou, 8 dividido por 2, que deu 4. E aí, ele resolveu, 2 elevado a 4 é igual a 16, tá bom? Ele preferiu não usar a propriedade. Mas aqui eu deixei claro para vocês. Primeiro, vocês fazem a fatoração do radicando, depois seleciona os fatores de acordo com o índice, lembrando que se o índice for 2, você seleciona aqui de 2 em 2, se o índice for 3, ia selecionar aqui de 3 em 3. Depois você coloca todos os fatores dentro do seu radical, pega tudo isso aqui e coloca dentro do seu radical. Depois você usa a propriedade, elimina os expoentes e multiplica as bases. Aí, no caso, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aí, você vai ter o valor da sua raiz. Raiz quadrada exata. Quando a raiz quadrada é exata? Quando você tem um valor correto. Por exemplo, raiz de 25 é 5, raiz de 81 é 9. Mas, nesse caso aqui, nós estamos tratando de números racionais. Então, números racionais são números decimais e fracionários, tá bom? Então, aqui você tem raiz de 1,69. Primeira coisa que você tem que fazer é transformar em fração. Então, aqui você tem dois números após a vírgula, então seu denominador vai ser 100. Aí, você vai ter 169 sobre 100. Vai tirar a raiz quadrada de 169 e vai tirar a raiz quadrada de 100. Como é mais simples, você mataria logo a charada. A raiz de 169 é 13, a raiz de 100 é 10. E aqui você simplificaria. 13 sobre 10 vai dar 1,3. Mas usando a decomposição, você ia fazer a decomposição de 169 e você ia fazer a decomposição de 100. Aí você ia obter 13 ao quadrado e ia obter 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aqui você ia eliminar os expoentes, aí 2 mais 5, 10. E aqui nós só teríamos o 13. Nesse caso aqui, 5,76. Como você primeiro vai ter a fração, não é isso? Dois números após a vírgula, seu denominador é 100. Vai ficar 576 sobre 100. Como o número é muito alto, nós usamos essa tática para diminuir o tempo. Então, você pega esse 576, vai fazer a decomposição, que é o MMC. Aí, você vai obter 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Por que a gente escolheu o quadrado? Porque o seu índice aqui é 2. Quando não tem índice nenhum, implica dizer que é o número 2. E só assim você pode usar a propriedade de eliminação. E aqui você vai eliminar todos os expoentes. E aí você vai ter 2 mais 2 mais 2 mais 3, tá bom? Aí, nesse caso aqui, você vai eliminar também o expoente, porque aqui também o índice é 2. E você vai ter 2 mais 5. Nesse caso aqui, é uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3 é 24. Sempre quando você elimina, quando você pega os números daqui, da sua fatoração, aqui você já não vai colocar o sinal de mais, você vai colocar o sinal de vezes, tá bom? Sempre você vai multiplicar. Então, aqui, 2 vezes 5 é 10, tá?
2 vezes 5, 10. Aqui agora, 17,64. Você vai primeiro transformar em fração, você vai ter 1.764 sobre 100. Aí você vai pegar esse número, fazer o MMC. Você vai obter 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Nesse caso aqui, do 100, você tem 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Aqui você vai eliminar os seus expoentes, vai obter 2 vezes 3, vezes 7. E aqui você vai ter 2 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. 2 vezes 5, 10. E aqui você vai transformar em fração. Como o seu denominador é 10, você só pode ter um número após a vírgula. No exemplo 2, raiz cúbica com decomposição. Nesse caso aqui, o índice aqui é 3, tá? O índice aqui é 3, o seu denominador é 8, o seu denominador é 27 e o seu numerador é 8. Primeiro passo, vai fazer o MMC. Então, você vai fazer a decomposição. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui, 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quantos 2 você teve aqui? 3. Então, você tem 2 ao cubo. 2 elevado a 3, porque o 2 se repetiu 3 vezes. O 27, 3 vezes também. Então, você tem 3 ao cubo. Então, vamos organizar nossa conta. No lugar do 8, você vai colocar 2 ao cubo, tá? No lugar do 27, você vai colocar 3 ao cubo. E aí, você vai usar a regrinha da eliminação de expoente. Se o índice for igual ao seu expoente, você pode eliminar. Então, o índice é 3 e o expoente é 3. Então, você eliminou e tem aqui o número 2. Aqui, o índice é 3, o expoente é 3. Então, seu denominador é 3. E aqui você vai fazer uma divisão. Você vai pegar o número 2 e dividir pelo número 3. Você obteve um número decimal periódico, que é quando ele se repete várias vezes. Então, você tem 0,666. Nós deixamos o primeiro número próximo à vírgula. Então, você tem 0,6. Resultado, raiz cúbica de 8 sobre 27 é igual a 0,6. Nossa aula chegou ao fim. Bons estudos!